Não compre sua próxima Airfryer antes de ver esse vídeo. Tá, desculpa o tom alarmista, mas eu queria te chamar a atenção para uma pergunta importante na escolha desse eletrodoméstico. O que evitar na hora de comprar uma Airfryer? Nesse tempo todo aqui no Escolha Segura, várias vezes eu fiz o enorme esforço de preparar e experimentar receitas feitas em fritadeiras para produzir conteúdo aqui no canal. E isso me deu bastante experiência para saber o que me faz correr de algum modelo. Quer saber o que evitar? Vem comigo e bora subir essa vinheta. Antes de listar as características ruins das fritadeiras que a gente já testou, deixa eu começar com uma boa notícia para quem ainda não entrou nesse mundo. Atualmente, mesmo modelos baratos são capazes de fazer preparos bem consistentes. E isso faz com que a diferença entre uma Airfryer de R$1.000 e uma de 300 seja cada vez menor, já que as duas conseguem entregar resultados próximos. As fabricantes também conseguiram se movimentar o suficiente para não ficar apenas em um único formato tradicional, redondo com cesto e cuba. E hoje a gente encontra modelos com gaveta dupla ou do tipo 3 em 1, que também fazem papel de forninho e desidratam alimentos. Também tem forno elétrico com função Air Fryer e uma série de aplicações. A gente já fez um guia anterior grande, com um racional mostrando o que você precisa levar em conta antes de comprar sua Air Fryer. E naquele vídeo eu destaquei aspectos que as fritadeiras precisam ter. Mas nesse caso eu quero fazer o raciocínio inverso. Qual característica que, quando você vê numa Air Fryer, é melhor correr? Eu vou começar pela construção. A maior parte dos modelos mais básicos, e mesmo os intermediários, é construída com polipropileno brilhante. Ou melhor, plástico. Esse tipo de material tem dois problemas sérios. O primeiro é que vira um imã de impressões digitais, sempre passando a impressão de que ela está suja. E o segundo é que esse material risca com facilidade. Se não tiver jeito de escolher uma fritadeira com outro acabamento, pelo menos evite as air fryers de polipropileno na cor preta. O branco disfarça melhor nesse caso e o vermelho ainda dá um charme para a cozinha. Seguindo na construção, tem um ponto que é fundamental para o preparo de um alimento na air fryer, que é a relação entre o cesto e a cuba. Para o bom funcionamento do processo de cocção, esse espaço precisa ser bom o suficiente para que o ar quente passe pelo alimento e retorne para a ventoinha de forma cíclica. O ideal é que esse espaço seja de 2 centímetros ou um dedo, para que o ar consiga circular livremente e assim o próprio ar quente em alta velocidade substitui o óleo na hora de fritar. Mas se esse espaço entre o cesto e a cuba for muito pequeno, esse processo de cocção não vai funcionar da forma mais adequada. Isso vai ficar especialmente nítido em carnes, já que ela vai precisar de mais tempo para ficar pronta e não vai ter o mesmo aspecto no final, ou vai impactar diretamente na crocância da sua batata frita. Aliás, ainda sobre o cesto, os que mais ajudam na cocção são os de metal trançado, porque o ar quente enfrenta menos barreiras para passar por ele. Mas nesse tempo todo testando Air Fryer, a única que eu peguei com esse material é justamente a minha, da Philips Valita. Infelizmente, a maioria absoluta das fritadeiras que eu testei são de metal revestido com teflon com pequenas aberturas para passagem do calor e furos na base, que não são tão eficientes quanto a da Philips, mas não viram impeditivo para o uso. Mas uma coisa nesses eletros que me incomoda de verdade no geral é uma questão de segurança. O ideal é que a fritadeira pare o cozimento quando você abre o cesto dela. E eu sempre critico aquelas que mantêm o funcionamento quando ela está aberta. Deixa eu explicar o porquê. Quando você abre o cesto, a cocção continua em tese para manter a temperatura durante o preparo. Isso pode ser perigoso. Não para você, adulto, que não vai colocar a mão na fritadeira e sabe que tem um risco nisso. Mas eu penso em crianças menores que podem alcançar a fritadeira no momento rápido de distração nosso. Por isso, eu normalmente recomendo as fritadeiras que param quando você abre o cesto por qualquer motivo. Mas não são todas as que travam. Aliás, ainda há uma divisão grande entre as que param o cozimento e as que seguem normalmente. A minha, da Philips Valita, não interrompe o funcionamento, mesmo sendo uma das mais caras do mercado. Ainda no tema segurança e na relação entre cesto e cuba, procure saber se o modelo que você está procurando tem uma proteção plástica acima do botão que solta uma peça da outra, a famosa trava da alça. Porque sem essa proteção, pode acontecer de haver um toque acidental nesse botão e a peça se soltar. Já aconteceu comigo e foi um trabalhão e um custo alto para comprar um cesto novo. Então, é uma característica da construção que eu sempre levo em conta e fujo quando não tem. Continuando nos pontos para evitar, é bom prestar atenção no tamanho do cesto da fritadeira, porque metade do desempenho de uma air fryer é o tamanho do seu cesto. Normalmente, as fritadeiras convencionais suportam algo entre 3 e 4 litros. Então, tamanhos menores que isso ou muito maiores que isso vão deixar algum porém. Deixa eu explicar.
A gente testou numa ponta a Air Fryer Mini Black & Decker, a Freestyle AF-M2. Ela tem apenas 1,5 litro de capacidade e um tamanho minúsculo, minúsculo mesmo. Tanto que ela nem tem essa relação entre cesto e cuba, porque nem caberia. É apenas uma bandeja coletora com uma grelha removível antiaderente. Aliás, é uma bandeja em que cabem apenas 4 nuggets ou 6 pães de queijo mini ou algo assim. E a Black & Decker sacrificou o botão de temperatura. Então você vai fazer receitas sempre a 200 graus, simples assim. Só tem um botão de tempo que vai até 30 minutos. O problema nisso é que você perde a versatilidade que outras temperaturas permitem. Nem todo preparo é apenas sobre colocar 200 graus e esquentar. E ela só tem 700 watts de potência, que é justificável pelo seu tamanho. E no final a conta não fecha, porque quando a gente testou, ela custava praticamente o mesmo de um modelo padrão, na casa dos R$300. E por esse preço ela simplesmente não vale a pena. Na outra ponta, a gente testou também a Mondial Grand Family de 5,5 litros. Olha, ela é a melhor Air Fryer Mondial que eu já testei, bem acima de outros modelos da mesma marca que já passaram pela bancada. Mas a capacidade maior e por consequência maior potência gera um outro problema. Ela vai se dar bem com preparos grandes, de bastante quantidade de comida. Eu falo isso porque nos meus testes com ela, eu assei uma quantidade de pão de queijo que faz sentido no fluxo de casa. Para apenas 2 pessoas, 4 mini pães de queijo para cada um fazia sentido para o café da tarde, por exemplo. O problema é que, com apenas 8 pães de queijo e um cesto enorme, quando eu terminei de assar no tempo e temperatura que eu sempre faço, eles estavam queimados. Então demorou um tempinho para me adaptar a um tamanho grande para apenas 2 pessoas. O ideal é comprar esse modelo se você tiver uma família grande, e aí vai usar para preparos mais robustos. Ainda no tamanho, como eu falei, a litragem padrão fica entre 3 e 4 litros. Mas existem modelos que tentam conseguir esse padrão de capacidade tentando ser compactas no tamanho, porque Air Fryer costuma ser um eletro grandalhão. Esse é um dos problemas da Midea Duo Ciclone. Na ideia de fazer uma fritadeira super compacta com capacidade de 3,5 litros, ela acabou ficando com espaço mais estreito e mais alto. Eu lembro de, nos testes, não ter conseguido fazer mais que 8 pães de queijo sem deixar aquele espaço de 2 centímetros para que eles cresçam sem encostar. Isso atrapalha nos preparos de carnes maiores. Você vai ter que cortar a peça para que ela caiba no cesto. E a altura maior acaba não sendo útil. E é uma pena, porque esse é um modelo que tem várias características que eu elogio em fritadeiras. A construção é em plástico fosco, ela interrompe o cozimento quando abre a tampa e ainda tem a trava da alça. E para melhorar, ela permite o uso de papel manteiga, alumínio ou até outros materiais que resistam à temperatura de 200 graus dentro do cesto. E esse problema de cesto pequeno demais acontece nas fritadeiras duplas, já que elas precisam ser mais compactas. Então é comum você encontrar espaço interno estreito e mais alto que a média. Mas quando a gente fala de Air Fryer, a gente pensa em praticidade, certo? E se elas são mais práticas para cozinhar, elas também precisam ser práticas na hora de limpar. E aí tem uma característica importante que é bom evitar, que é o cuidado com o acesso à ventoinha e à resistência. É a ventoinha e a resistência que fazem a cocção do alimento, já que produzem um ar quente em movimento que circula pela fritadeira e assa a comida que você está fazendo. Como alimentos soltam gordura em maior ou menor proporção, esses resíduos podem ficar na fritadeira justamente nessas duas partes. Então, o ideal é que essa ventoinha e a resistência que gera o calor fiquem protegidas da gordura. Primeiro porque é difícil lavar essa parte se ela não está protegida. Eu falo por experiência própria, porque já passei muito tempo desengordurando resistência porque a peça estava completamente desprotegida em vários modelos que eu citei. A esponja não consegue dar conta, nem mesmo uma escova de dentes vai conseguir chegar em todos os pontos. Bom, depois de ter passado por essas características, vale lembrar do que não fazer no Air Fryer. A primeira é superlotar o cesto com alimentos. O mínimo que pode acontecer aqui é que a comida não fique no ponto que você deseja. E no pior dos cenários, o excesso de comida pode atrapalhar o cozimento e levar a um superaquecimento da fritadeira. O segundo é não usar Air Fryer com adaptadores de tomada, porque isso pode comprometer o equipamento, ou ainda mais grave, levar a acidentes domésticos, porque esse adaptador pode derreter conectado na tomada. Vale ainda a dica de sempre deixar espaço para que a fritadeira trabalhe, nunca colocando em nichos ou lugares fechados enquanto ela está ligada. Toma cuidado com alimentos muito leves, porque o ar em movimento pode levar folhas de vegetais, milho de pipoca ou massa seca em pedaços a grudar na parte superior da fritadeira. Na outra ponta, alimentos com muita gordura podem soltar muita fumaça, que entra em contato com a serpentina. Na limpeza, vale também evitar produtos abrasivos, porque eles podem danificar o revestimento antiaderente e não preenche o cesto com água e detergente para depois ligar, porque isso pode causar curto-circuito elétrico.
O melhor é deixar que ela esfrie e depois limpar normalmente com a parte macia da esponja, detergente e água. E assim a gente passou pelas principais características que você deve evitar no Air Fryer. E eu tenho uma má notícia nesse caso. Não existe uma Air Fryer perfeita. Todas as que eu testei têm pontos que podem melhorar nesse sentido, da mais básica até a mais cara delas. Mas é bom você saber quais características que esses elétrons possuem e como evitar problemas no uso do dia a dia. Na prática, ter uma Air Fryer representa uma série de benefícios, como a praticidade, a alimentação um pouco menos gordurosa, já que na maioria absoluta dos casos você não precisa adicionar óleo e nem fica aquele cheiro de fritura na casa toda. Então, depois de tomar todos esses cuidados, eu quero te convidar para ver o nosso guia de fritadeiras que está aqui no card, combinado? Mas e aí, gostou desse anti-guia de fritadeiras? Faltou alguma característica que eu não mencionei ou tá de bom tamanho? Me conta aqui nos comentários pra gente continuar essa conversa. Aproveita para deixar o like se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever e compartilhar esse conteúdo com aquele amigo ou amiga que tá pesquisando antes de comprar uma fritadeira, fechou? Da minha parte eu fico por aqui e espero ver vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!